Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel, da editora Betel, que pertence à CONAMAD, a Convenção Nacional de Madureira. Nessa revista, nós estamos estudando acerca do movimento pentecostal. Por que é chamado movimento? É porque o Espírito de Deus move-se. Lá em Gênesis 1, 2, vemos que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E quando o Espírito de Deus se move, ele então traz poder, graça, sinais, milagres, prodígios e assim por diante. E cremos que na história da igreja houve diversos movimentos do Espírito Santo. A igreja, hoje, o Brasil para Cristo, era considerado um movimento Brasil para Cristo. E mais tarde ficou sendo igreja. É um movimento, é assim, o Espírito se move. E nós vamos falar de um dos grandes movimentos do Espírito Santo que deu origem a não só a Assembleia de Deus, mas também a Congregação Cristã no Brasil e tantas igrejas que vieram do movimento, a Church of God, né? Igreja de Deus, Igreja Quadrangular, tantas outras e até outras igrejas que nós temos, como Deus é Amor, que foram saindo de igreja, o Brasil para Cristo, enfim, não é? O Tabernáculo da Bênção e assim por diante. Todas vieram e traçam as suas raízes de volta ao avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, de 1906 a 1909. O avivamento foi em aproximadamente 3 anos e meio, onde tinha cultos todos os dias, das 9 da manhã até quase meia-noite, cultos na Rua Azusa. O fogo pentecostal da Azusa Street se espalhou pelo mundo. Vamos então ao título da nossa lição. Essa é a nossa lição de número 8, o avivamento da Rua Azusa, aonde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. As Assembleias de Deus traçam as suas raízes aí a esse movimento. Mas presta atenção, eu traço suas raízes, mas deixar claro, e eu já vi muita gente cometer esse erro histórico, né? Dizer que Daniel Berg e Gunnar Wing tiveram na Azusa Street. Daniel Berg e Gunnar Wing nunca tiveram na Azusa Street. Eles estiveram em Chicago, receberam o batismo do Espírito Santo de um irmão que tinha ido a Azusa Street. Então, mas próprio Gunnar Wing nunca teve lá, nem Daniel Berg. Mas sim, receberam o Espírito em Chicago de um irmão do Ram que havia ido a Azusa Street. Vamos então falar do avivamento da Rua Azusa, aonde o fogo pentecostal se espalhou. Jeremias, capítulo 29, verso 13, lemos: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a verdade aplicada aqui? Que é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual, que resulte numa renovação e transformação para a glória de Deus. O texto, o áudio, aqui é o texto de referência para nós, é Joel, capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Falaremos então da importância da escola, introduziremos e
mencionaremos a importância da escola bíblica em Topeka, Kansas, não é? Topeka, Kansas. Também abordaremos a importância de William Seymour e a importância da Rua Azusa, tudo para o movimento pentecostal. Nessa lição, veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica em Topeka, Kansas, e nos cultos da Rua Azusa. Que o Espírito Santo nos conduza a uma edificante estudo e opere em nós também um anseio de receber mais do Senhor, de continuar buscando como William Seymour, Charles Parham fizeram no início do século XX. Abordemos a importância da escola bíblica em Topeka. Dando continuidade ao estudo dos movimentos de renovação da igreja, veremos como, para o entendimento adequado do avivamento pentecostal do século XX, é fundamental conhecer aqui um pouco da contribuição de Charles Parham e sua escola bíblica, Bethel, que é o nome da escola, em Topeka, Kansas. Para, posteriormente, isso vai afetar a Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, em 1906. Começamos então com a escola de Parham, em Topeka. O estudo do batismo no Espírito baseado no livro de Atos. Parham era pastor em Topeka, onde administrava o Instituto Bíblico Bethel, na cidade de Topeka, no Kansas. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes N. Osman foi batizada com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, conforme Atos 2:4, no ano de 1901, na verdade, no dia 1º de janeiro de 1901. Parham havia feito uma viagem e pediu aos seus alunos que, estudando o livro de Atos, qual era a evidência inicial que uma pessoa era batizada com o Espírito Santo. E eles, estudando Atos, e nós podemos ver esses versos, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos 10:45 e 46, falar em línguas e profetizavam, Atos 19:6, todos esses 3 versos, basicamente, dizem, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, fala em línguas. Então, a conclusão óbvia era a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, era o falar em línguas. E essa foi a grande contribuição. E para os alunos, então, começaram a orar na virada do ano de 1901, pedindo a Deus essa experiência. E a primeira pessoa que recebeu foi essa irmã Agnes N. Osman. Essa irmã recebeu o batismo com o Espírito Santo e falou chinês por 3 dias sem parar, quando ela recebeu. E aí outros alunos começaram a buscar e a pedir. A escola de Parham não tinha muitos alunos, alguns dizem que eram uns 13 alunos só que tinha, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Não é? Eles começaram a falar em outras línguas. E foi aí, a partir daí, do ano de 1901, que é considerado o início do movimento pentecostal moderno como nós temos hoje. A partir desse movimento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Conscientes da importância de Charles Fox Parham, alguns estudiosos consideram ele um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo, pelo menos na doutrina, que a evidência inicial de recebimento do Espírito Santo é o falar em línguas.
a glossolalia e o reavivamento. Estudando então as Escrituras, Parham teve o entendimento de que o regresso de Cristo também seria precedido por um reavivamento mundial, por meio da ação direta do Espírito Santo. Então não foi só a pneumatologia aqui que é reavivada, mas também a escatologia, porque esse derramamento iria trazer a volta de Cristo em breve. Ele então passou a ensinar que essa ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, era uma experiência distinta, separada da conversão. Portanto, assim como ocorreu no livro de Atos, capítulo 2, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E diante disso, ele começou a ensinar em suas pregações intensas em defesa da glossolalia. Muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso está no livro de Sinan, sobre o movimento pentecostal do ano 2009, página 65. Falemos da relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, no final do século XIX, foi marcado por uma expectativa, um anseio de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. Hayat, em seu livro 2021, página 172, escreveu que o século XX alvoroceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa de que Deus estava prestes a fazer. Além do mais, estávamos entrando no século XX, não é? Quantos e quantos achavam, 1000 chegou, 2000 não passarás. E é certo também que na Inglaterra, Edward Irving, como estudamos na lição 7, já defendia que a glossolalia era um sinal do batismo no Espírito Santo. Há registros também históricos de pessoas que falaram em línguas como fruto de uma profunda experiência espiritual com Deus em diferentes partes do mundo, bem antes até do ocorrido na rua em Topeka, Kansas, com a irmã Agnes Osmond. Então, nós já temos aí, antes disso, né, pelo mundo, essa doutrina de falar em línguas. Porém, em 1901, foi a irmã Osmond. Como exemplo, também podemos citar uma antiga obra do pastor Emílio Conde sobre o derramamento pentecostal na história. Contudo, foi Parham, Charles Fox Parham, quem, além da formulação da doutrina da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, e essa é a diferença entre o pentecostal raiz e os neopentecostais, é porque os neopentecostais dizem que qualquer dom que você tiver é sinal que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas o pentecostalismo raiz, fundamental, é que você tem que falar em outras línguas, que é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E aí vai cunhar os nomes mais tradicionais aplicado ao movimento pentecostal, que foi chamado no início de movimento da fé apostólica, ou apostolic faith em inglês. Fundou então um período da fé apostólica porque eles criam que através do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, a fé apostólica havia sido renovada, ressuscitada e se tornou modelo para os jornais da linha pentecostal, Apostolic Faith, até o jornal da própria movimento da Azusa Street. Então, o derramamento do Espírito Santo na Azusa foi o cenáculo moderno
igual dos apóstolos, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo para impactar o mundo. Mas não foi igual o cenáculo, porque no cenáculo foi uma experiência ali única, não é? Mas, e aconteceu, e depois eles se espalharam, mas a Azusa durou 3 anos e meio. Vamos agora à importância de William Seymour. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal. Ele foi um dos alunos de Parham na escola bíblica em Houston, Texas. William Seymour não conheceu Parham em Topeka, Kansas. Parham tinha aquela escola que era uma mansão, que uma pessoa deixou ele usar, mas depois vendeu e Parham saiu de Topeka, Kansas e se mudou para o estado do Texas em 1904. Em 1905, ele conhece William Seymour, que era um negro e queria assistir às aulas do Parham, mas nós estamos falando que é 50 anos depois da libertação dos escravos, na época de Abraham Lincoln, 1865, quando os escravos foram libertos, 1905, são exatamente aí 50 anos, né, quase 50 anos de que havia ocorrido, né, nem 50 anos, na verdade 40 anos, né, que havia ocorrido a libertação dos escravos, e os negros não lhes era permitido estudar numa classe com os brancos. Então, William Seymour queria aprender. Parham não queria impedir o irmão de aprender e fez o seguinte: na classe que Charles Fox Parham ensinava, ele ensinava aos alunos brancos e deixou a porta aberta para que William Seymour pusesse uma cadeira ali na porta e escutasse a aula do lado de fora da classe. E o Seymour aprendeu acerca do batismo com o Espírito Santo, foi dessa forma. Ele recebeu, então, os ensinos bíblicos sobre o batismo, com a evidência de falar em línguas, e em 1906, após 5 semanas de escola bíblica, ele foi para Los Angeles. E o seu primeiro sermão na igreja de Los Angeles foi baseado em Atos capítulo 2, verso 4. William Joseph Seymour era um homem simples, negro, não é? Vinha do movimento Holiness, e segundo os registros, ele era livre de vaidades. Vindo de uma família de escravos aforreados, Seymour não recebeu uma educação de qualidade. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido a varíola que ele pegou, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Com as leis do apartheid, não permitiram que as pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos brancos. Seymour assistiu às aulas do lado de fora da sala, no instituto que foi fundado por Parham, no Texas. Falemos ainda de uma história de superação. Os pais de Seymour, Simon Seymour e Phyllis Salabar, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista devido às complicações que ele teve de varíola, Seymour não desistiu dos seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza, além de conviver com a tirania e o extremismo da reconstrução sulista. Naquele momento, um dos extremismos é chamado a Ku Klux Klan, que apavorava o sudoeste do estado de Louisiana. Seymour, um líder pentecostal. William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Ele é um exemplo de fé, de vida e oração. Ele ansiou por receber mais de Deus e a perseverança num contexto histórico de segregação racial, onde havia rejeição, incompreensões, como registrou
Simon, em 2009, página 107. Seymour estava destinado a ser usado na condução do avivamento da Rua Azusa, e assim tornou-se uma figura proeminente do avivamento mundial. Os cultos, lá o púlpito era 2 caixas de madeira, de maçã, uma em cima da outra, e diz que Seymour punha o seu rosto ali entre as caixas e orava, até a hora que o Espírito Santo permitia que ele falasse alguma coisa. A espontaneidade era uma coisa tremenda. O culto não tinha um programa. Começava com oração, quando alguém tinha uma profecia, entregava, quando alguém tinha um cântico espiritual, cantava. E era assim, e eram pessoas chegando, pessoas indo, pessoas recebendo, batismo com o Espírito Santo. Havia uma sala separada para as crianças também receberem o batismo com o Espírito Santo. Muito bem, então William Seymour enfatizou em suas pregações o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar em outras línguas. Então essa era a ênfase da Azusa Street. Vamos falar agora da importância da Rua Azusa. Ela foi emblemática, a Rua Azusa é que deu início ao movimento pentecostal e ao avivamento que os teólogos apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo século XX. Assim, seria um lugar que entraria para a história. Após as pregações movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre os irmãos, Seymour se via na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração, a busca pelo batismo. Na verdade, o derramar começou numa casa, e depois de um mês, com tanta gente vindo, a própria polícia ordenou que ele saísse de lá, e aí fez com que Seymour e outros irmãos alugassem um prédio desocupado, 2 andares, na Rua Azusa, 312, no centro de Los Angeles. Segundo os relatos, o local havia sido templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início do avivamento da Rua Azusa, Frank Bartleman, disse: o irmão Seymour normalmente se sentava atrás de 2 caixas, ele falou de sapato vazio, outros dizem que era de maçã, uma em cima da outra, e ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima em oração durante a reunião. Para Seymour não havia nenhum orgulho lá. Edifícios antigos, com vigas baixas, assoalhos desencampados, alguns até dizem que antes os cavalos paravam ali, e aí cheirava até o estrume de cavalo ali. Mas as pessoas iam para receber esse grande batismo. Saiu no Los Angeles Times na época, não é? O jornal Los Angeles publicou os Holy Rollers, que eles chamavam, porque algumas pessoas caíam no chão e rolavam, e aí em inglês é roller, e era holy, né? Então era holy roller. Ficou famoso, foi o acontecimento da Rua Azusa, e foi uma construção capenga, segundo o periódico da época, localizada no centro de Los Angeles, a Rua Azusa, número 312, houve um grande despertar do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Foi um novo despertar pentecostal, atraiu milhares de pessoas de Los Angeles e cidades vizinhas, despertando o interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. O fogo caiu na Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramar
do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos, que se reuniam na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi um núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo o mundo. Frank Bartleman escreve assim: o Espírito operava profundamente. Uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo Espírito. Estávamos em Terra Santa. A atmosfera era insuportável para os carnais. Geralmente eles passavam longe daquela sala, a não ser que já houvesse sido subjugados e esvaziados pelo Espírito. Só iam para lá os que verdadeiramente buscavam a Deus e os que estavam comprometidos com Ele. Ali não era um lugar para manifestações emotivas, nem para ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos. Os homens não gritavam naquele tempo. Eles buscavam a misericórdia do Senhor diante do seu trono. O avivamento da Rua Azusa foi um autêntico derramamento do Espírito Santo. Bom, espero que você possa ler mais sobre isso. Há muitos livros hoje que nos permitem saber mais desse movimento pentecostal. Eu tenho vários periódicos aqui da Azusa, né, que eu poderia até mostrar, mas agora eu teria que levantar para ir lá buscar. Mas é algo interessante sobre a Azusa Street. Estude, busque. Hoje você também pode buscar fotos do movimento, né, publicado no Google. Se você fizer um Google Rua Azusa, vai ter bastante informação. Conclusão: o avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja. Por isso é preciso pedir ao Espírito que opere em nós o anseio de receber mais de Deus. Um dos segredos é a humildade. Para sermos dominados pelo Espírito é preciso humildade e não ter soberba nenhuma. É preciso se esvaziar. O discernimento para não sermos confundidos e a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos, capítulo 11, verso 36. Bom, espero que você tenha gostado desse estudo e que você estude mais sobre o movimento pentecostal, né, da Rua Azusa. A semana que vem nós vamos tratar do movimento pentecostal no Brasil, que foi um despertar que mudou uma nação. O Brasil era uma nação tradicionalmente católica, mas o pentecostalismo chegou com os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, em Belém do Pará, e esses dois irmãos suecos trouxeram esse fogo pentecostal para o Brasil. Hoje o Brasil é uma nação que já na sua maioria já não é católica, mas sim pentecostal. Então, é importante nós continuarmos buscando essa sede por esse movimento pentecostal. Semana que vem trataremos disso. Quero lhe convidar para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini. Nesse canal nós comentamos as lições da CPAD, que estamos falando da CPAD em defesa da fé cristã. Comentamos a revista da Betel, onde estamos falando do movimento pentecostal. Comentamos a revista CADB, que estamos estudando o profeta Isaías. Comentamos também a revista da Central Gospel, onde estamos estudando tipologia bíblica. E comentamos a revista da Conimadeb, da Assembleia de Deus Cristo para Todos,
principalmente Goiânia ali, e a revista da Connie Madeb fala da nova identidade em Cristo, a identidade da nova criatura em Cristo. Então, não só assista às nossas aulas aqui, mas assista às aulas das outras escolas dominicais, que te interessa também os temas, que são temas relevantes, temas que edificam a nossa fé. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva.